Caro presidente dessa sessão, senador Paulo Rocha, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Hoje, 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Eu não poderia me omitir desse tema porque minha carreira profissional como jornalista multimídia no Rio Grande do Sul me impõe essa abordagem pela relevância que tem em tempos de tantas inquietações, de tantas preocupações, sejam elas institucionais, sejam de segurança, mas sejam todas, sobretudo, relacionadas à liberdade e à liberdade de expressão, que é um patrimônio, um bem tão importante quanto a água que tomamos ou a luz que nós temos para ter a luminosidade necessária da transparência. E nesse dia nós também temos que celebrar porque no mundo globalizado da tecnologia e das redes sociais, a política é diretamente impactada por aquilo que o mundo está convivendo hoje, com o exercício de cada cidadão ser um repórter da visão dos fatos que ele tem sobre tudo o que está acontecendo, dentro da sua casa, no seu entorno, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e também no mundo. Então, as redes sociais hoje estão não contaminadas, elas são inspiradas, são provocadas a esse exercício de cada um protestar. E aí é nesse episódio que nós hoje convivemos com um fato novo, já conhecido e já consagrado como fake news, uma expressão inglesa para falar das notícias falsas, que estão, sim, contaminando o espaço político, de alguma maneira com intenções bem claras de atacar adversários, de provocar um debate ou de acirrar o ânimo sobre determinados temas que tanto nos afligem. E eu queria cumprimentar a Justiça Eleitoral do meu estado, do Rio Grande do Sul, porque o TRE do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral, divulgou nesta quarta-feira que vai estabelecer uma força-tarefa especializada em fiscalizar e investigar violações em propaganda eleitoral na internet. A força-tarefa será composta por uma equipe da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, também do Ministério da Justiça e da Agência Brasileira de Inteligência, e vai vasculhar a rede atrás de postagens irregulares das chamadas fake news, que tanto podem atacar e comprometer, inclusive, o próprio resultado de um pleito. Esse grupo atuará de forma preventiva para evitar danos ao processo democrático e eleitoral e também de forma reativa para dar uma resposta muito rápida a questões demandadas por candidatos, partidos ou coligações que tenham representado sobre algum conteúdo ofensivo e que traga prejuízo à lisura do processo, como destacou o coordenador de Assuntos Judiciários e Correcionais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Fabrício Prestes. Em, no máximo, 3 dias, a Justiça Eleitoral Gaúcha será capaz de tirar do ar o conteúdo irregular e até restringir nacionalmente o acesso a algum site que mantenha propaganda ilegal. É um bom caminho, mas é uma margem estreita entre liberdade de expressão e a lei. Nós temos que preservar a lei e jamais permitir que isso possa, em algum momento, ferir a liberdade de expressão. Essa é eu diria, uma linha muito tênue, mas que sabemos que o Poder Judiciário, especialmente a Justiça Especializada, a Justiça Eleitoral, que tenha este cuidado. A eleição deste ano é desafiadora sob vários aspectos. Há uma inquietação geral compreensível porque estamos a 6 meses do pleito e é um cenário muito nebuloso ainda sobre o que vai acontecer até outubro, quando teremos a eleição. Uma eleição nova, com 45 dias de campanha, o que é muito benéfico, haverá uma redução de gastos e é preciso também que nós, na reforma que fizemos da já passou muito eleitoral, tempo teu. Nós aqui não tratamos, não cuidamos do segundo turno. E aí nós reduzimos a campanha para 45 dias, mas o segundo turno não foi alterado proporcionalmente à redução do tempo da campanha eleitoral no primeiro turno.
Isso criou uma distorção, um encarecimento, porque o que vai acontecer no segundo turno é que numa semana seria possível realizá-lo. Uma semana após o primeiro turno, porque o mesmo discurso, a mesma pregação que o candidato fez no primeiro turno, fará no segundo turno. Seria uma economia muito grande, porque ele não tem mais nenhuma forma nova para convencer o eleitorado de que a sua proposta é melhor do que o outro que vai disputar com ele o segundo turno. Isso vale também nos estados e vale para a presidência da República. Eu fiz uma emenda constitucional à época, logo depois de aprovada, logo depois das eleições de 2014, prevendo exatamente uma redução de prazo. Todos assinaram, só que, incompreensivelmente, a Casa falhou novamente e não foi votada esta medida, que poderia ser uma economia de gastos para os cofres públicos, mas, sobretudo, de desgaste de candidatos que não terão novidade. O eleitor, numa semana, sem dúvida, teria a capacidade plena de fazer o julgamento sobre os dois postulantes, seja o governo dos estados, seja a presidência da República. Então, eu queria fazer esse registro e também destacando que hoje há uma grande preocupação sobre o próprio exercício da profissão, que continua sendo de risco. 65 jornalistas foram mortos, segundo o número do movimento Repórter Sem Fronteira, no ano de 2017. 2 jornalistas desaparecidos, 54 jornalistas reféns e 326 jornalistas também ficaram nessa condição. E nós tivemos um episódio trágico e lamentável aqui, quando foram sequestrados na Colômbia pelas Farc alguns profissionais de imprensa que estavam fazendo uma cobertura. Então, nós temos que ter sempre em mente essa preservação. A questão da liberdade de expressão tem um valor transcendental para a democracia, não só brasileira, mas de todos os países. Nas democracias mais consolidadas, esse é um valor inalienável e nós temos que preservá-la sob todos os aspectos. O que não dá para entender, eu como jornalista observo, é que agora nessa radicalização dos grupos políticos em nosso país, é que repórteres que estão cumprindo com a sua missão, que estão lá fazendo o quê? Levando a informação para a sociedade, através da televisão, do rádio, da revista, do jornal, e estão sendo tolhidos no exercício da sua profissão, simplesmente porque militantes travestidos de líderes sindicais da nossa categoria como jornalistas, estão intimidando os repórteres que estão lá cumprindo a sua responsabilidade, a sua missão. Os casos são múltiplos, então nós não podemos viver nessa contradição de quem deveria preservar o exercício da profissão está realmente impedindo ou intimidando. O jornalista tem que ter uma relativa imparcialidade, relativa que eu digo porque intimamente ninguém pode abrir o seu coração para deixar de manifestar. Normalmente, os repórteres esportivos não dizem o time que torcem, para, evidentemente, numa análise ou num comentário que fazem de uma determinada partida, quando o seu time está disputando o campeonato nacional ou estadual, ele ter uma atitude mais benevolente ou mais favorável ao seu time do que ao adversário. E a política é muito assim, a ideologia da mesma forma. Então, o que nós estamos vendo é que colegas jornalistas que estão com o poder do exercício do mando de sindicatos profissionais de jornalistas, impedindo e até criticando e cobrando que as empresas jornalísticas no Brasil estão associadas ao golpe. Eu penso que não é essa forma que nós queremos do sindicalismo. Ele pode fazer o exercício, mas ele não pode, na condição de jornalista, estar interferindo no trabalho de um colega jornalista. Ele pode fazer a sua militância, ele pode vestir a camisa que quiser, do MST, de quem quiser, mas ele não pode impedir e barrar e censurar um colega jornalista que esteja ali fazendo o seu e cumprindo com o seu dever. Nós estamos tendo que administrar, entender esse processo novo, mas não ir à radicalização, a esse ponto de fazer a censura à imprensa através de quem deveria exatamente fazer o contrário, preservar. O contraditório é fundamental na democracia. Não há democracia sem contraditório. Então, senão, os regimes ditatoriais não têm contraditório. Aquele discurso e todo mundo vai na mesma
mesma fila como num brete que vai o gado. Então, é uma visão absolutamente sectária essa de querer impor a sua vontade e a sua expressão. Por isso que a gente tem que respeitar isso. Dia 8 de maio vai acontecer a Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, promovida pelo Instituto Palavra Aberta. Uma boa oportunidade também para esses novos temas estarem voltando à pauta aqui por conta, de novo, da pressão, da força e do espaço que as chamadas fake news estão trazendo. Agora, recentemente, saiu nos jornais que o Banco Central havia emitido uma norma, nos jornais não, saiu nas redes sociais, que o Banco Central havia emitido uma norma aos bancos não aceitando cédulas de R$10 que tinham um símbolo relacionado ao ex-presidente Lula livre. Isso varreu nas redes sociais. Minha assessoria consultou o Banco Central e o Banco Central negou essa informação. E isso perturba o ambiente, inclusive na área. Então, é preciso uma checagem, isso que a Justiça Eleitoral vai fazer no Rio Grande do Sul, de vasculhar, e a verificação. Às vezes a gente recebe, como eu recebi também, de uma pessoa muito bem informada, de um vídeo que aparecia na Câmara dos Deputados, uma determinada pessoa passando de bancada em bancada com uma determinada, um cartão. E a pessoa dizia no vídeo, esse assessor está votando pelos senadores, pelos parlamentares, no caso dos deputados federais, está votando por ele, dando presente. Ora, bastava você olhar com mais atenção aquele vídeo, não havia nenhuma votação. Primeiro, porque hoje toda a votação, assinar presença ali no plenário, hoje é deliberativa, não há confirmação de presença, toda ela é digital. E não há uma digital igual a outra. Ninguém pode votar minha presença, porque ela é digitalizada aqui com essa minha impressão digital. Da mesma forma, nas votações aqui, sejam elas abertas ou secretas, também é o voto por impressão digital. Isso depois dos episódios que esta casa viveu, com votações que tiveram problemas de fraude, de abertura de votação ou de fraude no processo, aí adotou-se isso como prudência e ela funciona rigorosamente. Então, eu mandei para a pessoa que me enviou, olha, essa é uma fake news legítima porque eu sou testemunha. Aqui se vota só de maneira digital. Então, não há como você substituir outra pessoa, nem um assessor, nem ninguém. Essa pessoa estava entregando em cada mesa um cartão ou um boletim ou um folheto, mas não era o que era. Então, o cuidado que tem, porque agora, com a justiça mais rigorosa, olhando de fato isso, evidente que ela está com foco na questão eleitoral, mas seria conveniente também que não só na questão eleitoral, mas nas questões econômicas também, ou nas questões sociais, tenham aí esse cuidado. Então, como eu estava falando, no dia 8 de maio, vai ter a Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, promovida pelo Instituto Palavra Aberta. Na sua 12ª edição, a Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão terá como tema a importância da educação midiática na formação da cidadania e no combate às notícias falsas, de novo, as fake news. E terá sua programação 2 painéis de debate, a participação do Legislativo e do Executivo na educação midiática e a informacional e educação midiática no âmbito do ensino fundamental. Vários especialistas estão convidados e nós estamos atentos a isso. Queria também, com muito prazer, dizer que, como presidente da Fundação Milton Campos, estamos organizando um seminário para o início do mês de agosto, debatendo exatamente a questão das fake news, para orientar os nossos candidatos do nosso partido, porque a Fundação ela é um braço institucional do Partido Progressista, que eu tenho a honra de presidir esta Fundação Milton Campos, vai promover esse debate, trazendo as autoridades da Justiça Eleitoral, trazendo lideranças políticas e também os operadores da legislação eleitoral sobre esse tema. E queria também renovar aqui o cumprimento que eu faço à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela campanha que fez lá no passado em relação à lei da ficha limpa. Foi a CNBB que, junto com as suas organizações de base, promoveram no Brasil a coleta de mais de 1 milhão de assinaturas, que resultou numa das primeiras iniciativas legislativas de origem popular, dentro do que previu a Constituição de 88.
E essa campanha, a CNBB renova e volta falando e defendendo a lei da ficha limpa. Eu queria endossar a relevância que teve esta lei da ficha limpa sob o ponto de vista da lisura dos processos e também para que os candidatos que se apresentem ao eleitor tenham uma ficha limpa, um currículo que seja um currículo de uma pessoa honesta. Porque uma pesquisa recente indagava os brasileiros qual é a qualidade maior que você quer de um candidato. E a resposta maciça foi honestidade. Ora, a honestidade é um princípio, um valor intrínseco que todo mundo precisa ter, não precisa ser candidato. Qualquer um, em qualquer atividade, a honestidade precisa prevalecer sobre isso. Ora, se quando você chega a esse nível de que a qualidade maior é a honestidade, ele não se preocupa se ele é capaz, se ele conhece os problemas brasileiros, se ele terá capacidade de enfrentar, num cenário nebuloso desse, das dificuldades que tem para a chamada articulação política, a governabilidade, como é que ele vai conviver se ele apenas está preocupado com a honestidade do candidato? A honestidade é uma obrigação crucial, essencial, inarredável de qualquer ser humano, em qualquer atividade, seja num banco escolar, seja dando aula, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, em qualquer lugar, na igreja, em qualquer igreja, a honestidade tem que prevalecer. E eu tenho dito até, nós não podemos terceirizar a ética, querem que essa casa seja ética, mas a gente vê todo momento ações de que a sociedade tolera ações de fraude, de coisas erradas, de desobediência à legislação, seja no trânsito, em qualquer circunstância, mas exige apenas aqui. Então, não podemos terceirizar a ética. E, aliás, foi muito feliz a série O Mecanismo, que trata da Operação Lava Jato, quando encerra com uma imagem simbólica do esgoto, em que o operador do esgoto da empresa pública tem lá o seu jeitinho de burlar a lei para que alguém seja beneficiado contratando o serviço por fora de um servidor da própria companhia de saneamento. Então, isso aí é a verdadeira terceirização da ética. São essas mesmas pessoas que querem que o Congresso seja ético e não pratica ética. Nós temos que ter um controle sobre isso. Por fim, eu queria lembrar também que, como jornalista, e sou muito questionada pelos colegas jornalistas, todo dia, todo mês, nós temos na Comissão de Assuntos Sociais a regulamentação de uma nova profissão. Todo dia. Todos são testemunhas. Uma profissão nova de várias categorias, algumas que a gente até não... Elas surgem e têm o apoio parlamentar e são lá votadas. E o mais incrível é que o exercício dessa profissão de jornalista, o Supremo Tribunal Federal anulou, cassou a exigência de diploma de jornalista para o exercício da profissão. Alguém pode achar que isso é uma dispensa, porque basta que a pessoa fale ou que escreva bem para fazer. Não é assim que tem que ser. Eu acho que a regulação da atividade profissional requer também uma formação adequada para esse exercício de responsabilidade. Então, eu, como fui formada num curso de meios de comunicação da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, um excelente curso, fiz esse curso e, por coerência, eu jamais poderia abrir mão a exigência de um curso de comunicação, mas também de um registro profissional, assim como outras categorias têm. Então, nós, jornalistas, somos profissionalmente categoria de segunda classe, porque se não temos a exigência de um diploma e também o reconhecimento dele, nós podemos nos comparar às demais em área inferior, porque a qualquer função é exigida essa profissionalização e também o preparo e a qualificação de cursos especializados para essas categorias que são criadas profissionalmente aqui na Câmara, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e, claro, as matérias depois vão se transformar em lei. Então, eu sou defensor, assim, do diploma do jornalista e apoiei a PEC do senador Inácio Arruda, que tramita nessa casa, mas ela não conseguiu prosperar. Então, penso que, lamentavelmente, a Suprema Corte, nesse caso, não contribuiu para a verdadeira responsabilidade que tem a imprensa, e falo isso no dia dedicado ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Muito obrigada, senhor presidente.